Nesses meses de outubro e novembro, nós realizamos essa série de mensagens que nós chamamos de Assumindo o Controle, Vencendo os Desejos Destrutivos, esse cabo de guerra entre o espírito e a carne. E essa série de mensagens, ela teve dois objetivos. O primeiro é encerrar nossas atividades no ano com série de mensagens. Nosso planejamento de séries se encerra com esta mensagem. Mas também, além disso, a intenção de fazermos esta série, assumindo o controle, é trabalhar dentro da palavra que Deus nos deu para esse ano, que era de maturidade. Você que está conosco desde o começo do ano, você que tem acompanhado nossas pregações, você que esteve em janeiro e colocou um pouco de terra neste vaso, dizendo que você queria crescer como essa planta estava crescendo, você sabe que este ano Deus nos convidou, como igreja, à maturidade, a amadurecermos, a sermos pessoas mais maduras. E é por isso que toda atividade, todas as ações que nós fizemos, vigília, os encontros de mulheres, os cultos de mulheres, todas as atividades que fizemos este ano, todas miravam a maturidade. O que me leva a te perguntar, se estamos encerrando esse tipo de trabalho em séries de mensagens que querem promover maturidade, você que acompanhou essas séries de mensagens, você que está este ano inteiro ou parte deste ano ouvindo essas mensagens, o quão maduro você está hoje? Ou o quão mais maduro você está dentro do que você tem ouvido aqui, domingo após domingo? Quais áreas da sua vida você pode falar, nossa, aqui amadureci, eu estou bem maduro nesta área, e aqui eu ainda preciso amadurecer. Você poderia me dizer o quanto você amadureceu neste ano? Nessa série que nós estamos encerrando, os trabalhos em série, nós falamos sobre 7 pecados, poderíamos falar de mais, mas talvez nós falamos dos principais, aquilo que são chamados de pecados capitais, que são pecados que são origem de outros. Eles são capitais porque eles dão origem a outros pecados. E nós falamos nessa série que para cada pecado existe uma virtude que nos ajuda a vencer, a combater esse mal, essa paixão na nossa vida. Algo que Deus nos deu para purificar nossas vidas, para consagrar nossas vidas. Mas tem algo que eu não falei para vocês durante toda essa série, e eu quero encerrar essa noite essa série de mensagens, e esse tipo de trabalho em mensagens em série, concluindo essa série. Eu quero concluir esta mensagem, e para concluir ela, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí você vai chegar ali em Romanos. Romanos capítulo 6. É um capítulo curto, um capítulo de 23 versículos. 23 versículos, nós vamos ler o capítulo inteiro. Romanos capítulo 6, eu creio que dessa forma Deus quer falar conosco em nome de Jesus. Que diremos então? Pergunta o apóstolo Paulo para a igreja de Roma, e o Senhor pergunta para a igreja de Itatiba. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Qual que é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos como escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, versículo 8, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos,
Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E o versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Repita comigo, por favor. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o Paulo pergunta, versículo 15, então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou a obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. E aí Paulo pergunta no versículo 21, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim deles é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quando eu fiz essa série de mensagens, essa série de 7 semanas, nós passamos 7 semanas falando sobre pecado. E agora, concluindo hoje esta série de mensagens, eu acho que eu alcancei alguns tipos de pessoas, alguns grupos de pessoas com essa série de mensagens. São eles. O primeiro grupo que eu acho que eu alcancei com essa série de mensagens é o grupo que eu estou chamando do grupo de não é comigo. Pessoas que ouviram as mensagens, pessoas que fizeram o teste e falaram, nossa, que mensagem maravilhosa, para o meu marido. O meu marido estava precisando ouvir isso. A minha esposa, pastor, que bom que você pregou isso. Olha, alguém precisava falar isso para ela. Essa mensagem é muito bom, mas para quem não estava aqui. Porque eu não cometo esses pecados aí, eu não mexo com essas coisas. Foi muito boa, mas não é comigo. Foi para outro que você pregou, não foi para mim. Esse é um grupo de pessoas que eu acho que eu alcancei com essa série de mensagens. Um outro grupo que eu acho que eu alcancei com essa série de mensagens é um grupo que eu estou chamando do grupo Não Faz Sentido. Nós passamos 7 semanas falando sobre pecado. E eu acho que algumas pessoas olharam para isso e falaram, nossa, 7 semanas falando de pecado? Isso não faz sentido nenhum. Porque hoje em dia, quando você usa o termo 7 semanas, você fala de 7 semanas de vitória, 7 semanas da bênção, 7 semanas da conquista, 7 semanas do poder. Mas 7 semanas de pecado? 7 semanas para tratar pecado em nossas vidas? Não, isso ninguém fala, isso só nós aqui falamos. Então, muitas pessoas olharam para essa série, essas 7 semanas que tinham como proposta tratar do pecado em nossas vidas e disseram, não, isso não faz sentido algum.
onde já se viu um pastor pregar 7 semanas sobre pecado? Não, isso não tá certo, não faz sentido nenhum. Um outro grupo que talvez nós alcançamos com essa série de mensagens é o grupo que eu estou chamando do grupo que não tem problema. Pessoas que ouviram a mensagem, pessoas que fizeram os testes, pessoas que cada semana saíram daqui e falam: nossa, essa mensagem foi para mim, olha, eu cometo esses pecados. Mas não tem problema, porque quem não comete? Quem não come demais no domingo? Quem que não usa uma roupa indecente? Quem que não fala um palavrão de vez em quando? Não tem problema, porque nós somos imperfeitos, todo mundo peca, a carne é fraca e essas coisas assim. Então, um dos grupos que talvez eu alcancei com essas mensagens é o grupo que acha que não é problema cometer esses pecados. Um outro grupo que talvez nós alcançamos é um grupo do não estou interessado. Acho, né? Acho que algumas pessoas ouviram nossas mensagens e estavam aqui de corpo presente, mas a cabeça estava na segunda-feira, no trabalho, da casa, estava em outro lugar, porque não era um assunto do seu interesse. Não era um assunto de que a pessoa queria tratar. Talvez nós tocamos nos pecados de estimação de muitas pessoas durante essa série, e as pessoas olharam para isso e falam: eu não estou interessado nisso, porque eu não quero abrir mão do meu pecado de estimação. E eu acho que um outro grupo que nós alcançamos com essa série de 7 semanas falando sobre pecado é um grupo que não entendeu muito bem o que está acontecendo, porque são um tipo de pessoas que amam a Cristo. Pessoas que amam de todo o coração a Jesus, pessoas que são apaixonadas por Deus, pessoas que vivem intensamente a vida com Deus, mas não conseguem compreender porque mesmo amando tanto Deus, ainda pecam tanto. E essas pessoas talvez não entenderam, falam: poxa, como é que pode eu amar tanto a Deus? Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, eu fiz uma oração, eu entreguei minha vida para Jesus e eu ainda peco. Por quê? Um grupo de pessoas talvez que olhou para essas mensagens, mas não entenderam ainda o porquê dessa dinâmica do pecado em nossas vidas. Bom, se eu estiver certo, e se esses foram alguns grupos que nós alcançamos com as mensagens, eu preciso te perguntar: de qual grupo você faz parte? Você que acompanhou esta série de mensagens, você viu 1, 2, 5, viu todas, de qual grupo você faz parte? Como ouvinte dessas mensagens, como alguém que recebeu essas mensagens. Você faz parte do grupo que achou que as mensagens serviam para outros e não para você? Você faz parte do grupo de pessoas que preferia estar ouvindo outras coisas de 7 semanas, não 7 semanas de pecado, estava preferindo ouvir outras coisas. Você faz parte do grupo que acha que não tem problema mesmo de vez em quando cometer um pecado ou outro, porque todo mundo peca e a carne é fraca. Você faz parte do grupo que não se interessou pelas mensagens porque você não quer tratar de algum desses pecados na sua vida, são seus pecados de estimação. Ou você faz parte do grupo de pessoas que queria saber um pouco mais como é que é possível amar tanto a Deus e continuar pecando. Será que tem uma solução para isso? De qual desses grupos você faz parte? De qual grupo eu faço parte? Qual grupo nós como igreja fazemos parte? Você que acompanhou essa série de mensagens sobre pecado, você vai se lembrar que no fim de cada uma das mensagens nós tínhamos um teste. Nós fazíamos uma avaliação pessoal para avaliar o quanto cada um desses pecados eles faziam parte de nossas vidas, estavam enraigados em nosso coração. E sabe, gente, essa semana quando eu estava preparando a mensagem, eu li bastante esse texto da mensagem, eu li muito Romanos, aliás eu li Romanos, os primeiros capítulos, muito essa semana, para preparar essa mensagem, porque eu diria, se o apóstolo Paulo tivesse vivo, eu acho que ele me copiou. Se Paulo tivesse vivo, eu acho que ele viu alguma das nossas séries ao escrever Romanos. É lógico que ele não estava vivo, então é mais provável que eu copiei ele. Mas eu achei muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele faz algumas perguntas para a igreja de Roma, no capítulo 6, que nós lemos. Paulo pergunta, por exemplo, para a igreja de Roma: pessoal, deixa eu entender uma coisa aqui. Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? É isso mesmo que vocês estão me falando? Nós vamos continuar pecando, já que uma vez que nós somos salvos, a gente continua pecando? Paulo ele pergunta algo muito interessante para a igreja de Roma.
Paulo pergunta para a igreja de Roma, pessoal, peraí, deixa eu entender uma coisa aqui. Como é que a gente vai continuar vivendo no pecado? Será que alguém aqui pode me explicar como é que nós que morremos para o pecado, vamos continuar vivendo no pecado? Alguém pode me explicar isso? Paulo pergunta assim para a igreja de Roma, pessoal, vocês não estão sabendo que aqueles que foram batizados em Jesus foram batizados em sua morte? Na sala lá na aula de batismo para vocês, que quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com Jesus na sua morte ao descer nas águas, e ao sair das águas nós nos identificamos com Jesus na ressurreição? Não te falaram isso? Você tem certeza que não te falaram isso na aula de batismo? Paulo pergunta para a igreja de Roma, deixa eu entender uma coisa, gente, nós vamos pecar porque nós estamos debaixo da graça? Uma vez que nós somos salvos pela graça, uma vez que nós não temos nada o que fazer para ser salvo, a gente pode continuar pecando, viver de uma forma libertina, porque Deus é amor e a carne é fraca e nós somos falhos. É isso que vocês estão me dizendo? É isso que vocês estão me dizendo? Que nós podemos pecar então porque estamos debaixo da graça? Paulo pergunta para a igreja de Roma, gente, vocês não sabem mesmo, é verdade, vocês estão falando sério comigo? Vocês não sabem mesmo que você é escravo de quem você se propõe a servir? É isso que eu entendi mesmo? Paulo pergunta para a igreja de Roma. Você não sabia que você é escravo de quem você se propõe a servir? Paulo, ele apresenta uma coisa interessante nesse versículo 16 para a gente. Ele apresenta que a raça humana, ela está numa condição de escravidão. Diz o apóstolo Paulo que todo ser humano, todos são escravos. Ser escravo não é uma alternativa para o ser humano na perspectiva de Paulo. Na perspectiva de Paulo, é uma alternativa você escolher de quem você quer ser escravo. Não é uma alternativa ser escravo. Escravo todo mundo somos, de um sistema político, de uma ideologia, das nossas vontades, de Deus, do diabo. Escravo todo mundo é de alguém ou de algo, Paulo diz. Mas Paulo fala, você pode escolher de quem você quer ser escravo. E aí Paulo pergunta então nesse versículo, vocês não sabiam disso mesmo? Vocês não sabiam que aquele a quem você se propõe a servir, aquele que você não consegue viver separado, deixe você escravo? Você não sabia disso? Todas as perguntas de Paulo, todas as perguntas que o apóstolo Paulo faz no capítulo 6 de Romano, são perguntas retóricas. Você sabe o que é uma pergunta retórica? É a pergunta da qual você já sabe a resposta. Você faz a pergunta, mas você já tem a resposta. Paulo pergunta algo que ele já sabe. Paulo pergunta para a igreja de Roma, gente, a gente vai continuar pecando para que a graça aumente? Claro que não. Claro que não. Paulo pergunta para a igreja, pessoal, nós podemos continuar vivendo no pecado? Claro que não. Claro que não. Paulo pergunta para a igreja, vocês não sabem que quem foi batizado em Jesus foi batizado em sua morte? Claro que sim. É claro que a gente sabe. O pastor fez direitinho a lição lá na aula de batismo. É claro que a gente sabe, eu lembro disso. Paulo pergunta de uma forma retórica, nós vamos pecar porque estamos debaixo da graça? Não. É claro que não. De maneira nenhuma. Paulo pergunta, vocês não sabem que nós somos escravos de quem obedecemos? Sim, Paulo. É claro que nós sabemos que nós somos escravos de quem obedecemos. Mas para concluir essa série de mensagens sobre 7 pecados, sobre pecado de uma maneira geral, a questão que a gente precisa responder é o seguinte: se isso aqui é tão óbvio, se isso aqui é tão óbvio, por que ele não é tão prático? Se para nós, tudo que Paulo está externando sobre pecado é tão óbvio, por que não é tão prático em nossas vidas? Se nós temos consciência de que nossos pecados mataram Jesus, por que nós continuamos pecando? E talvez o que seria mais interessante para nós respondermos nessa noite, e que será a base da nossa pregação, será que é possível? Será que é possível viver sem pecar? Será que é possível ficar sem pecar? Bom,
para a gente chegar a essa conclusão, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa que eu queria tentar entender com você nessa noite é o que é pecado. Seria a primeira coisa que eu queria tentar entender com você. A própria Bíblia define pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, o apóstolo João ele fala o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João define pecado para a gente, não precisamos recorrer ao dicionário. João, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. A palavra no grego que João usa é a palavra hamartia, que significa errar o alvo. Quem peca tem um alvo, tem uma mira, mas erra. Quem peca sabe aonde deve acertar, mas acerta em outro lugar. O fato de... A gente pode pensar assim, mas eu não conheço todas as leis. Eu não sei que lei que eu não posso cometer, que lei que eu não posso transgredir. Então talvez eu não seja culpado. O fato de não conhecer a lei não nos isenta da penalidade dela. E se você tiver dúvidas, duvidando do que eu estou falando, pegue o seu carro num dia de rodízio em São Paulo e entre na cidade. Não sei se todos vocês sabiam, mas a cidade de São Paulo, algumas placas não podem rodar durante a semana. Se você chegar em São Paulo, por exemplo, amanhã, que acho que é a placa 0 e a placa 1 que não roda, e seu carro for placa 0 ou 1, ou 1 e 2, 1 e 2, amanhã, não vá para São Paulo amanhã se você tem carro placa final 1 e placa final 2, tá? Porque se você tem um carro placa final 1 e placa final 2, e você entra em São Paulo, você vai ser multado. E se você recorrer ao Detran e falar, viu, você não pode ter misericórdia de mim, porque eu não sabia, eu moro em Itatiba, eu não sabia que não podia entrar em São Paulo. Você acha que o Detran vai te isentar da sua multa? Não vai. Não importa se você sabe ou não sabe qual é a lei. O fato é que se você transgride a lei, você é condenado. E a Bíblia fala a mesma coisa sobre a lei de Deus. Não importa se conhecemos ou não conhecemos a lei de Deus. Se transgredimos essa lei, somos culpados. Um outro texto que nos ajuda bastante a entender sobre lei. Se você não precisa ser conhecedor de todas as leis, você precisa conhecer apenas uma lei. Jesus foi perguntado sobre, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois, de diversos mandamentos que a Bíblia tem, você precisa conhecer e decorar e praticar só dois. Amar a Deus e amar o próximo. Facinho, moleza. Jesus fala, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que foi escrito da Bíblia, tudo se resume neste versículo aqui. A Bíblia inteira foi escrita para que pudéssemos entender que precisamos amar a Deus e precisamos amar o nosso próximo. Quem peca, transgride essa lei. Quem peca, errou esta lei. Quem peca, tinha esta lei como meta, mas escolheu um outro caminho. Quem peca, preferiu amar mais a si do que a Deus, mais a si do que o seu próximo. E talvez o maior exemplo que nós temos disso, uma história infantil. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 2. Uma história que todos nós conhecemos, uma história infantil, mas que mostra essa verdade sobre o pecado. Gênesis capítulo 2. Pecar é errar o alvo. Pecar significa transgredir a lei. Pecar significa deixar de amar a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, nós vamos ver o primeiro mandamento na terra, a primeira ordenança relacionada a esse pecado, sobre essa lei. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, o que vai acontecer? Certamente você morrerá.
Adão, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Ele não podia mexer, ele podia mexer em qualquer canto do jardim do Éden. Ele só não podia mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, você que tem filho, se você falar para o seu filho, não coloca o dedo na tomada, o que acontece? A tomada estava desapercebida, ele nem sabia que tinha tomada, mas a hora que você fala, não toca na tomada, aquilo parece que brilha, parece que fica envolto de ouro, parece que se torna um objeto a ser conquistado. Eu imagino que Adão deve ter passado por essa árvore várias vezes e nem aí para ela. Ah, mas quando Deus falou, não toca nesta árvore, aí ela se tornou proibida. Ela se tornou um limite que não podia ser ultrapassado, mas se tornou uma tentação, um objeto de consumo também. E esta era a primeira lei que Deus deu para Adão: não me desobedeça. Você pode fazer o que você quiser, mas não me desobedeça. Se você me ama, você vai me obedecer. Não por imposição, mas por amor, porque você quer me agradar. Essa era a meta, o alvo que Adão tinha: agradar a Deus com a sua vida. E o pecado nada mais é que isso, um grito de dependência. Deus fala, não faça, o pecado vai faça. O pecado se resume nisso, em buscar satisfação em outro que não seja Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, que eu não sei se você tinha prestado atenção até hoje. Qual é a sentença que Deus dá para Adão? Se ele comesse, o que aconteceria? Ele morreria. Porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Pergunta, Adão morreu depois que ele comeu? Ele não me parece muito morto, porque se você ler capítulo 3 de Gênesis, que é quando ele come do fruto proibido, que não era uma maçã, vocês podem comer maçã tranquilo, antes de comer vocês podem orar, falar, Senhor, eu te agradeço por este fruto, se ele era proibido, agora ele está abençoado. Adão, no capítulo 3 de Gênesis, ele come do fruto que era proibido, e ele me parece muito vivo, porque ele conversa com Deus, ele joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, a serpente não joga a culpa em ninguém porque acabou a história e leva toda a culpa. Depois ele sai do Éden, ele recebe roupas, ele faz filho, e muitos filhos, e a Bíblia vai falar que ele morre com muitos anos. Então, não me parece muito morto. Mas eu te pergunto, Deus não falou que ele ia morrer no dia em que ele comesse, ele morreria? Que tipo de morte então Deus estava falando que Adão teria? Quando Deus fala para Adão, no dia que você me desobedecer, você vai morrer, Deus está falando primeiro de uma morte física. Porque o plano de Deus para mim e para você é que nós fôssemos imortais, não eternos. Eterno é alguém que sempre existiu e sempre vai existir. Imortais é alguém que teve um dia para nascer, mas não tem dia para morrer. O plano original de Deus é que eu e você e toda a raça humana fosse imortal. Nós não morreríamos. Com o pecado, a vida humana começa a reduzir. Então a primeira morte decretada e consequência do pecado é a morte física. Você, Adão, que seria imortal, agora você vai ser limitado ao tempo. A segunda morte que Deus promete e cumpre é a morte espiritual, que é essa desconexão de Deus, esse afastamento de Deus, essa falta de proximidade de Deus. E a terceira morte que Deus fala como sentença do pecado é a morte eterna. Ou seja, em algum momento, a pessoa depois de uma morte física, depois de uma morte espiritual e uma morte física, ela terá uma morte eterna. Ou seja, ela vai ficar eternamente longe, distante de Deus, num lugar que a Bíblia chama de inferno. A palavra inferno, eu sei que ela é um pouco difícil de trabalhar, algumas pessoas evitam essa palavra, mas ela é bíblica. E a Bíblia fala, inclusive, em Mateus capítulo 25, que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Deus não manda ninguém para o inferno. Se algum dia alguma pessoa que você conhece fala, esse Deus que manda as pessoas para o inferno, você corrija. Fala, não, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para o inferno.
Porque o inferno é o único lugar onde Deus não vai estar eternamente. Então quem peca e vive pecando, está escolhendo ir para o inferno, ir para um lugar onde Deus não vai estar eternamente. Existem duas opções de eternidade, uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. A eternidade sem Deus, a Bíblia chama de inferno, e não é o lugar que Deus manda as pessoas, é o lugar que as pessoas escolhem ir quando vivem na prática do pecado. Para mim, o inferno, inclusive, ele é a maior, ou uma das maiores demonstrações do respeito que Deus tem pelo livre-arbítrio, pela escolha humana. Deus não força ninguém para o céu, Deus não empurra ninguém para o inferno. Deus deixa as pessoas, eu e você, escolher para onde queremos ir, aonde queremos passar a nossa eternidade. Aonde você quer passar a sua eternidade? Deus deixa você e eu escolhermos aonde queremos passar a nossa eternidade. Portanto, quando a Bíblia fala de pecado, ela está falando que pecado é algo que nós herdamos, porque somos descendentes de Adão, isso está na nossa genética, isso está no nosso DNA, e pecado, além de ser algo que herdamos, é algo que praticamos, porque queremos ser independentes de Deus. Somos pecadores porque essa é uma condição humana, todo ser humano é pecador, todos, inclusive pastores. Pastores são bons pecadores, inclusive. Se você olha para um pastor e fala, nossa, que homem perfeito, pastores não são perfeitos, também são pecadores. Acreditem, por mais que seja difícil, acreditem. Uma vez nós estávamos trabalhando em Curitiba numa igreja, Gisele e eu fomos aconselhar um casal, e o casal olhou para a gente, a esposa olhou para a gente e falou assim, nossa, eu estou olhando para vocês, mas eu não imagino vocês brigando. Vocês brigam? Eu falei, ela briga comigo, eu não costumo brigar. Pastores também pecam. E as pessoas olham para pastores como se fossem pessoas perfeitas. Eu acho que eu sou tão pecador quanto qualquer um aqui nessa noite, se não for mais do que os que estão aqui presentes nessa noite. Porque essa é uma condição humana. Isso nasce dentro de cada um de nós. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Você não precisa ensinar uma criança a ficar irada. Ninguém ensina essas coisas. Você não precisa ensinar uma criança a ser rebelde. Nasce. Isso nasce dentro de nós. Somos pecadores porque essa é uma condição humana. E somos pecadores, óbvio, porque cometemos pecados também. Eu sei, existem pessoas que não acreditam em Adão, que não acreditam em criacionismo, que não acreditam em Bíblia ou em nenhuma das histórias da Bíblia. Tudo bem. Mas como que alguém pode explicar tanto mal que há no mundo? Como é que você pode explicar crianças que nascem com essa propensão ao mal? Você pode chamar o nome que você quiser. A Bíblia chama, e eu acredito que chama pecado. Mas sabe qual que é a grande questão, gente? Que por mais que somos pecadores, fomos concebidos em pecado, o pecado está dentro de nós e nos impulsiona para o mal. Por outro lado, Deus colocou dentro do ser humano o anseio pela eternidade. O ser humano é que nem um celular 2 chips. Ele nasce com um chip que podia ser chamado de vivo, vamos fazer uma paródia, o morto, ele nasce com o chip morto, que é essa propensão ao pecado. Mas ele nasce também com o chip oi, que é esse chip, cadê Deus? Está procurando Deus. O ser humano nasce com o pecado dentro de si, com a vontade e a propensão ao mal, mas Eclesiastes capítulo 5, versículo 11, diz justamente isso, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Todos os seres humanos, todos, quem acredita em Deus e quem não acredita, quem acredita na Bíblia e quem não acredita, todo ser humano nasce com esses 2 chips, o chip do mal e o chip que tem que ter alguma coisa a mais. A vida não pode se encerrar aqui, deve ter alguma coisa a mais. E por conta desse segundo chip, esse chip da eternidade, o que os homens fazem? Eles começam a praticar boas obras, eles começam a fazer alguma coisa para agradar a Deus. Vão à igreja, leem a Bíblia, fazem orações, fazem sacrifícios, fazem rezas, alguns se autoflagelam. O ser humano, ele quer agradar a Deus, mas ao invés de agradar a Deus largando o pecado, ele tenta agradar a Deus praticando boas obras. O problema é com as boas obras é que nenhuma boa obra, me perdoe a redundância, é boa o suficiente para agradar a Deus. Porque Deus fala, em Isaías fala que
os nossos atos de justiça, aquilo de mais justo, belo e nobre que a gente possa fazer, para Deus, é como trapo de imundícia. Ou seja, não adianta, na nossa condição humana, pecadora, querer fazer boas obras para agradar a Deus, porque nós não vamos conseguir agradar a Deus. E aí Deus, então, ele tem um grande problema na mão. Adão causa um grande problema para Deus, porque Deus ama a sua criação, Deus ama a mim e a você, Deus nos ama profundamente, mas ao mesmo tempo, Ele é justo. E se Ele decretou a sentença de morte para quem pecasse, Ele tinha que fazer essa sentença valer. Algumas pessoas olham para Deus e falam, não, Deus, Ele não vai permitir, na última hora ali, nos 45 do segundo tempo, vai acontecer alguma coisa e Deus vai deixar todo mundo entrar no céu. Se você acredita nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tivemos recentemente o caso do mensalão, em que, se eu não estiver enganado, 14 pessoas foram julgadas. Imaginem essas 14 pessoas diante do juiz. E aí o juiz olhasse para eles e falasse assim, viu? O que vocês fizeram não foi certo, né? Vocês roubaram na maior cara dura, vocês são cara de pau. Não está certo o que vocês fizeram, vocês roubaram o povo brasileiro. Mas sabe, hoje eu acordei com um coração tão amoroso. Hoje eu acordei tão cheio de compaixão, hoje eu acordei tão amoroso que eu vou perdoar vocês. Mas não faz mais isso, hein? Eu vou deixar vocês irem embora, vocês não vão precisar mais ser presos, mas é a última vez que eu estou te dando uma chance, hein? Pergunta, se um juiz fizesse isso, você ia chamar ele de justo ou de injusto? Eu vou contar de novo, é assim, tinha pessoas que cometeram algo errado e o juiz deixa essas pessoas saírem, mesmo elas tendo sido erradas e ter detectado o erro delas. Se esse juiz deixasse essas pessoas irem embora sem cumprir a pena, ele seria justo ou injusto? Injusto. Pois é, eu e você acharíamos que esse juiz é injusto. Deus também seria injusto se ele não cumprisse a sentença decretada. Ele é amor e nos ama e quer passar a eternidade conosco, mas ele também, na mesma proporção que ele é amor, ele também é justo e ele tem que condenar o pecado. O que Deus faz para solucionar esse problema? Deus tinha um grande problema, que o pecado separava o ser humano dele. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, nós vemos essa separação de Deus e a humanidade. Diz Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. Bíblia pura, que diz que o pecado nos separa de Deus, o pecado faz com que Deus não nos ouça, o pecado faz com que sejamos separados eternamente de Deus. E Deus estava com esse problema, porque Ele ama a humanidade, mas Ele estava separado da humanidade por causa do pecado. E aí então o que Deus faz para solucionar essa questão do pecado? Ele envia Jesus, o Deus Filho, o ser humano que vem ao mundo de maneira perfeita. Jesus, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, e ele vem ao mundo através da vida de Maria, uma jovem virgem, e ela precisava ser virgem para provar que Deus gerou Jesus no ventre dela. Jesus recebe de Maria a natureza humana e recebe de Deus a natureza divina. Jesus é 100% homem e 100% Deus, o único ser humano sem pecado. E é por isso que Jesus pode pagar os pecados da humanidade, porque ele não tem pecado algum. Deus ama a humanidade, então ele envia Jesus ao mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para dar fim a essa separação que existia entre nós. Romanos capítulo 12 diz assim, capítulo 5, versículo 12 e 19: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você sabe o que significa a palavra
todos no grego? Todos. Você acredita nisso? Tanto no grego quanto no português, a palavra todos significa todos. Isso significa eu, você, todos. Todos pecaram. E todos vão morrer porque todos pecaram. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Adão pecou e fez com que nascêssemos com o pecado dentro de nós, que nos motiva a pecar. Mas Jesus morreu e ressuscitou para que nós fôssemos libertos dessa natureza e pudéssemos viver livres para Deus, ter nossos pecados perdoados e provar da vida eterna que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus não apenas morre pelos nossos pecados, como também Ele ressuscita para vencer a morte. A morte não pôde prender Jesus. E agora Jesus, através do perdão, Ele quer estender essa vitória sobre a morte para mim e para você. Nós não precisamos mais morrer espiritualmente. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser conectados de novo com Deus. Nós não precisamos morrer eternamente, nós não precisamos escolher o inferno, porque Jesus morreu para que pudéssemos escolher a eternidade. E eu vou te dizer até mesmo que nós não precisamos mais morrer fisicamente, porque se morrermos fisicamente, Deus nos ressuscitará para a vida eterna. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que entrega a vida para Jesus, e que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tem os seus pecados perdoados e recebe a vida eterna. O que me faz te perguntar, para concluir, quantas pessoas eu e você conhecemos que frequentaram uma igreja, que fizeram esta oração de arrependimento e entrega a Jesus? Quantas pessoas nós conhecemos que começaram a mudar de vida, mas que com o passar dos anos, as suas vidas voltaram a ser as mesmas ou muito parecidas do que eram antigamente? Quantas pessoas nós conhecemos assim? Quantas pessoas, deixa eu te perguntar, diante de tudo isso que eu falei, quantas pessoas nós conhecemos que se arrependeram dos pecados, pediram perdão para Jesus, mas com o passar do tempo, voltaram a praticar os mesmos pecados, dos quais tinham se arrependido, pecados que mataram a Jesus? Quantas pessoas nós conhecemos que dizem que Jesus liberta, que Jesus transforma, que é fonte de esperança, mas que vivem aprisionadas, que vivem, não têm transformação de vida e que vivem sem esperança? Quantas pessoas, mas talvez uma pergunta melhor a ser feita é: quantos de nós aqui, nesta noite, não somos assim? Quantos de nós não fizemos esta oração de entrega para Jesus há 1 ano, 5 anos, 10, 20, 30 anos atrás? E nos primeiros dias da nossa conversão, a nossa vida era diferente, nós rejeitávamos o pecado era amargo para nós nos libertamos de tudo isso. Mas com o passar dos anos, o pecado que era amargo passou a ser doce de novo. Quantos de nós não frequentamos esta igreja ou qualquer uma outra igreja no mundo depois de ter feito essa oração, e no começo a coisa estava indo bem, mas depois voltou a ser igual ou pior de quando ia para a igreja? Eu preciso concluir essa mensagem te dizendo
duas coisas. Te dizer duas coisas que eu não sei se você já tinha ouvido, ou se você ouviu e esqueceu, ou se você ouviu e fingiu que não ouviu. Quero te falar duas coisas para concluir essa mensagem. A primeira delas, ir para a igreja não salva ninguém. Ir para a igreja não faz de ninguém melhor. Assim como ter um piano na sala de casa não faz de você um pianista, assim como ter um belo carro na garagem não faz de você um motorista, assim como ter um belo fogão na sua cozinha não faz de você um cozinheiro, ir para a igreja não faz de você crente. Ir para a igreja não faz de você e eu melhor que os outros. Ir para a igreja não nos faz discípulos de Jesus. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar muito claro para você. Nós conversamos com algumas pessoas, aconselhamos, poxa pastor, tal pessoa vai para a igreja há tantos anos e parece que nada muda. E talvez não vai mudar nunca, porque ir para a igreja não muda a vida de ninguém. Leva isso para casa de forma prática. Se alguém te perguntar amanhã, o que pregou na sua igreja ontem? O que falou o seu pastor? Você fala assim, olha, você pode assistir na internet, no site lá, www.aliancaditativa.com.br, uma mensagem muito boa, gostei muito, mas deixa eu te adiantar. De forma prática, o pastor disse que ir para a igreja não salva ninguém. Leva isso como coisa prática, essa mensagem. E a segunda coisa muito prática, para você levar para sua casa, é que você que afirma que Jesus é o seu Senhor, você que afirma que Jesus é o seu Salvador, por que a sua vida não muda? Por que você que afirma que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, continua cometendo os mesmos pecados que cometia antigamente, ou parecidos? Por que você que afirma que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, tem pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador e que têm uma vida melhor que a sua? São pessoas mais éticas, são pessoas de uma moral mais elevada que a sua, pessoas educadas, pessoas que estão preocupadas com a sociedade, com o país. Por que acontece isso? Eu encontrei duas explicações. A primeira delas é que se você afirma que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, você crê profundamente nisso, mas a sua vida não muda, eu tenho a impressão de que talvez você nunca tenha se convertido. Talvez você está frequentando a igreja por muito tempo, e é muito bem-vindo, e está ouvindo alguma coisa que está acrescentando a sua vida, mas conversão, talvez você nunca se converteu. Essa é a primeira conclusão que eu chego. Uma pessoa que afirma conhecer Jesus, mas não tem mudanças de vida diária, talvez nunca se converteu. Ou talvez tenha se convertido uma única vez na vida. Talvez uma pessoa que afirma que Jesus é Senhor e Salvador, mas continua vivendo na prática do pecado, talvez ela se converteu há 20 anos atrás e aquela foi a única conversão dela. Aquela foi a única entrega dela para Jesus. Aquele dia lá foi a única vez que de todo o coração ela falou: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E há 20 anos vive com uma oração que foi feita no passado, como se aquela oração fosse um passaporte para a eternidade. Ah, eu já fiz a oração, agora é daqui para o céu, estou esperando a minha hora de ir, estou esperando chamar minha senha. Eu não sei se você já tinha ouvido isso, mas conversão é algo que nós fazemos, ou deveríamos fazer, todos os dias. Ou não, você acha que você precisa de um Salvador só num dia do passado? Ou você acha que você precisa de um Salvador só para a eternidade? Ou você acha que você precisa de um Salvador só para te livrar do fogo do inferno? Que eu nem sei se vai ter fogo lá. E também não me interessa, que não é para lá que eu vou. Mas você acha que realmente que precisamos de um Salvador de uma única oração? Por que minha vida não muda? Talvez porque você fez uma oração, você se entregou uma única vez para Jesus. E eu quero nessa noite te convidar para se converter de novo. Eu quero te convidar nessa noite para se entregar a Jesus de novo. Se você ouviu essa série sobre 7 pecados, e você
continua cometendo esses pecados e outros com o maior prazer, com a maior alegria, com a maior satisfação, você precisa se converter de novo. Se ao fazer aqueles testes, você não ficou envergonhado de falar: Deus, como é que eu posso ser assim? Muda a minha vida, muda o meu coração, muda a minha história. Se não gerou isso em você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se converta nesta noite. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por que eu estou fazendo esse apelo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Esse é o último texto que nós vamos ler nessa noite. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 é um versículo que me assusta. É um versículo que me faz repensar na minha vida e falar para Deus: Deus, perdoa até os pecados que eu não sei que eu estou cometendo. Me ajuda a entender quais são todos os meus pecados. Porque Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, olha o que Jesus diz, gente, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E o que diz o versículo 23? Então eu lhes direi claramente: nunca, nunca, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas pessoas de Mateus capítulo 7, elas estão nas igrejas todos os domingos. Elas têm ministério. No carro delas tem um adesivo: eu amo Jesus, eu sou de Jesus, e tem o peixinho e tudo mais. Elas têm camisetas, elas têm um linguajar, elas dizem paz do Senhor. Elas pregam, elas ensinam. Essas pessoas para quem Jesus está falando são pessoas ativas na igreja. São pessoas que nasceram na igreja, são pessoas que vivem na igreja, são pessoas que só falam de igreja, são pessoas que talvez vão morrer na igreja e que vão acabar no inferno. Porque Jesus está falando que não adianta nada fazermos todas essas coisas: profetizar, expulsar demônios, realizar milagres, vir para a igreja, dar oferta, ler a Bíblia, fazer oração e continuar praticando uma iniquidade, continuar praticando mal, continuar pecando. Não adianta. Você pode vir para a igreja todos os dias da sua vida e ao fim dela acabar no inferno, porque você não se converteu, porque você preferiu a prática do pecado, a vida em pecado. Jesus está falando: olha, nunca te conheci. Não, mas eu fui 10 anos membro da... Você, não sei quem é você. Porque quando olho para a sua vida, eu só vejo a prática do mal. Eu só vejo adultério, gula, ira, inveja, ódio, rancor, mágoa. Não, mas eu também profetizei. É verdade, você profetizou, mas quem deu a profecia para você foi eu. Então não era sua, era minha, diz Deus. Você quer retomar essa conversa? Então vamos lá. O que você fez? Não, mas eu fiz alguma... Tá, você não tem mais que sua obrigação. Não são essas coisas que vão salvar você. Não é o fato de eu ser pastor que me salva. O que me salva é o meu arrependimento diário. De falar: Deus, me perdoa porque eu confessei para a minha igreja que eu sou orgulhoso e eu preciso me arrepender disso. Deus, me perdoa porque eu confessei de púlpito que eu cometo a gula e eu preciso que o Senhor me perdoe, me restaure, me ajude a vencer isso. É isso que me leva para o céu. É um coração arrependido, é um coração que sente o gosto amargo do pecado e não quer mais viver em pecado porque quer estar perto de Deus. Não é quem falar: não, todo mundo peca porque todo mundo é imperfeito. Nunca te conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se você está olhando para a sua vida agora, se durante essas 7 semanas você olhou para a sua vida
e você percebeu que tem alguma coisa que não está batendo com o que a fé cristã diz, com a fé que você professa diz. Se você ouviu essas mensagens, se você ouviu essa mensagem hoje, e você está vendo que alguma coisa não está ligada, não está fazendo sentido para você, porque você diz que é discípulo de Jesus, diz que é salvo, mas vive na prática do pecado. Se você, nessas semanas que a gente está falando sobre pecado, chegou a essa conclusão, tem alguma coisa errada. Se você, ao longo dessas semanas, você que está ouvindo essa mensagem, viu que existem pecados que há muitos anos você tem praticado. Se você, com essas mensagens, percebeu que a sua vida não muda, não acontece nada de diferente, você não tem experimentado de transformação, eu quero te convidar hoje, nesta noite, a entregar a sua vida para Jesus, entregar o seu coração, dizer: Jesus, me perdoa pelos meus pecados, eu sou o culpado pela tua morte, foram os meus pecados que te mataram, e eu quero nesta noite, mais uma vez, ou pela primeira vez, te entregar a minha vida. Eu quero pedir que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Eu quero te convidar, se converta nessa noite, se entregue a Jesus, receba Jesus, reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque é melhor você falar assim: poxa, eu nunca fui convertido, me converti hoje, do que você continuar frequentando a igreja por tantos anos e não ter se convertido nunca. Ou ter se convertido há um monte de anos atrás. Você vai levar para sua casa hoje de forma prática que conversão é algo que se faz todos os dias. Precisamos nos converter todos os dias. É possível viver sem pecar? É. No dia em que você se converte, você não peca. Porque seu coração está tão cheio de Deus, a sua vida está tão cheia da presença do Senhor, a sua mente está tão voltada para o reino de Deus, que o pecado não encontra nem lugar onde ele possa se estabelecer. Por que eu peco tanto? Bom, pode ser porque você não se converte tanto. Pode ser porque você não reconhece tanto que o pecado é amargo. Quando o pecado se torna doce, a graça fica amarga. A graça fica sem graça. O perdão já não faz tanto sentido. Feche seus olhos nessa hora.